Encoste-se no seu sofá. Este é o Viagens por Portugal e vamos continuar por Bragança. E para continuar a conhecer este município cheio de pontos de interesse, nada melhor do que falar com o seu vereador do turismo, Miguel Abrunhosa, que combinou encontrar-se comigo no fantástico Mirador de São Bartolomeu. Meu caro Miguel, estamos num sítio onde vemos praticamente o concelho todo. É um concelho lindíssimo, cheio de história, de histórias, 550 anos de história só do castelo. Deve ser muito bom ser vereador do turismo num sítio como este, porque tem que testar um bocadinho do que é que está a acontecer. Quais é que são os ex-libris, se conseguimos selecionar alguns? Muito bem, muito obrigado, boa tarde antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. De facto, Bragança é um território único. Uma cidade com muita história. Este ano, dia 20 de fevereiro, comemoramos 557 anos de elevação de Bragança à cidade. É a 9ª cidade mais antiga de Portugal, só isso diz tudo. E é uma das 4 cidades mais inteligentes de Portugal também. Agora tenho que explicar porque são mais inteligentes. Nós entendemos as Smart Cities como aquelas que conseguem resolver os problemas dos cidadãos. Okay. É essa a nossa missão, de facto, resolver em tempo útil, de forma eficaz, eficiente e também com a equidade necessária, como é óbvio, os problemas dos cidadãos. Mas agora, retomando novamente o tema de Bragança e do património histórico, de facto temos aqui uma vista extraordinária para a cidade, com o castelo ao fundo. O castelo que nós entendemos que é o mais belo de Portugal, o que está melhor preservado, com a sua imponente torre de homenagem, ao lado da Torre da Princesa, e a cidadela, também ela extremamente bem conservada, alberga a Igreja de Santa Maria, a Domus Municipalis, exemplar único na Península Ibérica, e que durante alguns anos albergou uma cisterna, e também era onde se reuniam os homens bons do concelho. E, de facto, percorrer as ruas da Cidadela e as ruas do Centro Histórico de Bragança é, de certa forma, vivenciar a história deste território. Também o património religioso é de excelência. Como referi, ali na Cidadela podemos encontrar a Igreja de Santa Maria, mais abaixo a Igreja de São Vicente, que, segundo conta a lenda, teve ali lugar a maior história de amor de Portugal, com o casamento de Pedro e Inês. Depois também a Igreja da Sé, a Igreja da Misericórdia. Fora da cidade de Bragança, também, e que é uma referência nacional, a Basílica Menor de Outeiro, que é a única basílica que se encontra situada numa aldeia, que também é extraordinário e que merece uma visita atenta. Para além disso, o Mosteiro de Castavelãs, também numa aldeia aqui muito próxima de Bragança. O município de Bragança tem um projeto de requalificação dos caminhos de Santiago, em parceria com os municípios de Vinhais e de Chaves, cujo objetivo, de facto, é valorizar e aproveitar a mais-valia que são os caminhos de Santiago. Nesta data, o percurso que passa no concelho de Bragança, da rota que passa no concelho de Bragança, foi completamente limpa, completamente recuperada e marcado. E com sinalização. Com sinalização. De facto, também é extremamente importante. Nós encontramos alguns pontos. Alguma sinalética dos caminhos de Santiago. Termina na aldeia de Quintanilha, penso eu, onde passa para a Espanha. Exatamente. Para além disso, posso-vos falar também da gastronomia. Oh, meu Deus. A gastronomia foi o nosso calcanhar daqueles, porque é tanto sítio para ver, tantas opções. Sim, é verdade. E tantas coisas tão diferentes entre elas, porque vai desde o javali à aposta mirandesa. Sim, pratos de caça, também de pesca, com trutas do rio. Temos aqui a joia da coroa do fumeiro, que é o Botelo com casulas, que nesta altura do ano já não está disponível. Promovemos o Festival do Botelo das Casulas. Este ano não foi possível. Aliás, foi promovido, mas de forma online, digital, com venda online, que costuma ser
no fim de semana anterior ao Carnaval. Okay. É um produto muito apreciado a nível nacional, muito valorizado também pelos chefes, nomeadamente pelo chefe que temos aqui, o Estrela Michelin, o Oscar Geadas também, e para além disso temos as carnes variadas, a posta mirandesa, o cordeiro bragançano, o cabrito de Montezinho, excelentes sobremesas de castanha, ou pudim de castanha, e estaria aqui o dia todo a fazer fome aos telespectadores, não é? Exatamente, mas também o objetivo é esse, é que eles venham aqui visitar este destino que nós entendemos que é um destino único, um destino autêntico, natural e também seguro neste contexto pandémico. Claro. Falámos de contexto pandémico, Sim. Eu sei que é um assunto triste para qualquer autarca, e especialmente para um vereador do turismo, Sim, mas sei que também fizeram uma adaptação e transformaram-se a tempo de se prepararem para outras coisas. Sim, é verdade. Nós tivemos que nos reinventar na forma de atuar e nas políticas que nós tínhamos definido e na própria estratégia de atração de turistas e de visitantes. Começamos a trabalhar numa campanha que nós denominamos de Bragança Naturalmente e que teve resultados muito positivos, tendo em conta, como é óbvio, também que o setor do turismo foi dos mais afetados com esta pandemia. Claro. Lançamos a campanha Bragança Naturalmente com um vídeo promocional que teve mais de 700 mil visualizações nas redes sociais, e o que nós pretendemos com esse vídeo foi destacar aqueles produtos turísticos que nós entendemos que são únicos e que fazem sentido neste contexto pandémico. Os territórios do interior passaram a ter uma atratividade diferente em termos turísticos, e tivemos aqui visitantes que pela primeira vez vieram conhecer Bragança. Gostaram e estamos certos que irão regressar novamente. A nossa aposta também é num turismo autêntico, num turismo sustentável. A sustentabilidade está sempre... Não é? Deixar para os próximos. Exatamente. A sustentabilidade está sempre presente na tomada de decisão do Executivo Municipal em diferentes áreas, e no turismo também não somos alheios a essa realidade, porque compete-nos a nós também, compete-nos a nós assegurar que as gerações vindouras terão as mesmas condições que nós temos agora e a mesma qualidade de vida. Uma coisa que eu reparei é que há muitas ciclovias, muitos parques, inclusivamente com dispositivos para a prática física. Há caminhos de trekking mesmo na área protegida, já está previsto. Esse lado do turismo de aventura e do turismo saudável e do turismo sustentável é um dos caminhos a percorrer. A sustentabilidade é fundamental, a mobilidade suave. Dispomos de uma rede de ciclovias que no final do ano ficará com 22 km, o que é extremamente só aqui na cidade de Bragança, e para além disso estamos a requalificar o canal ferroviário que ligava Bragança a Macedo Cavaleiros para transformar numa ecopista. Também, como é óbvio, não apenas para os residentes, mas também para os turistas, e o turismo desportivo é cada vez mais apreciado. E o nosso objetivo também é aqui dar uma dinâmica e dar aqui um contributo também para a dinamização da atividade económica, da economia local, através do turismo desportivo. Para além disso, para além da rede de ciclovias, dispomos também de bicicletas elétricas de utilização partilhada e gratuita. Qualquer cidadão pode... Isso não encontrei eu. Sim, mas tem que ir procurar. Tem que procurar, efetivamente. E que é muito utilizada, nomeadamente por estudantes do ensino superior. Que me leva a outra pergunta. Muito bem. Tem um parque gigante estudantil, estudantes que vêm de todo o mundo. Exatamente. Há projetos de Erasmus, há ligação aos PALOP. Exatamente. Também é uma forma de atrair pessoas. Estes estudantes levam Bragança para o mundo e trazem turistas do mundo para Bragança? Sim, é verdade. Bragança, felizmente, tem o melhor instituto politécnico do país. Para além disso, tem cerca de 2.000 estudantes estrangeiros, de 69 nacionalidades, o que é extraordinário. De facto é aqui uma comunidade muito multicultural que de facto leva um pouco de nós e deixa um pouco deles, que é extremamente importante também isso, e dão aqui também um contributo para a dinamização da cidade, da diversidade cultural, que é extremamente importante. Ficam só a faltar as fabulosas aldeias.
É verdade. Nós temos aqui várias aldeias, várias extraordinárias. São todas Cada uma extraordinárias. diferente da outra. Cada uma diferente, mas são todas extraordinárias. Mas, como é óbvio, tenho que destacar 2 ou 3. E vou destacar Montezinho, a aldeia de Montezinho, que fica integrada no Parque Natural de Montezinho, que é o maior parque natural do país, onde tem uma biodiversidade enormíssima, fauna, flora. Facilmente, se forem lá visitar, veem um veado, um corso, uma raposa. 80% dos mamíferos estão concentrados neste parque natural e a aldeia de Montezinho é extraordinária. E depois também a aldeia de Rio do Norte, sim, que é uma das 7 maravilhas da aldeia de Portugal, que foi eleita num programa. Mas a nível nacional, com votação democrática. Com votação, exatamente, completamente transparente, que também merece uma visita atenta. Sei que irão visitá-la com um povo muito acolhedor, que irão contar todas as histórias. Eu sei que não vai escolher uma, até porque lhe ficava mal, porque teria que escolher dentro das aldeias do seu próprio município, mas é um postal do que é esta Bragança que encontra o antigo com o novo, não é? Exatamente, sim. E onde o visitante pode sentir as tradições, a identidade do povo. Nós costumamos dizer, quando alguém bate à porta, entre, e depois é que dizemos quem é. Primeiro entra e depois é que perguntamos quem é. E isso, de facto, transmite o que somos, um povo extremamente acolhedor. E agora, Bragança tem 114 aldeias, é um dos maiores concelhos em área territorial do país. Miguel, já chegámos à fase em que somos Miguel e João, mas aqui é o senhor vereador que vai olhar naquela lente e vai convidar os nossos espectadores, que também são viajantes comigo, a visitarem eles próprios e em pessoa estes fantásticos espaços. Muito bem, João, muito obrigado. Bem, eu dirijo um convite a todos os que estão a ouvir-me para visitar Bragança. É um território único, um território muito diverso, um território natural, autêntico, com tradições únicas e que, para além disso, tem pessoas que recebem sempre de braços abertos, com uma gastronomia maravilhosa também, com produtos únicos de excelência e produzidos por mãos sábias. De facto, reitero esse convite, venham visitar-nos, teremos todo o gosto em tê-los aqui durante pelo menos uma semana. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora podemos ficar a ver esta fantástica vista daqui. Mergulhando de volta em conhecer a cidade e os seus espaços de visita, encontrei o Museu Ferroviário e lá marquei encontro com a simpática vereadora da Cultura, que me apresentou este e outros espaços culturais do concelho. É um espaço memorável, feito de memórias de viagens de outros tempos. Senhora Vereadora, muito obrigado por nos dar o prazer de estar aqui comigo neste fantástico Museu Ferroviário. Este museu que acaba por simbolizar 2 coisas, a Bragança do passado e uma linha que hoje está a ser transformada num caminho pedestre e ciclovia, não é? Ciclovia, portanto, acaba por esta ferida que doeu, hoje está-se a transformar numa coisa grandiosa também e importante, mas acaba por nos lembrar que Bragança perdeu numa fatídica noite de 1992, precisamente, esta linha que vos ligava que nos ligava ao mundo, que nos ligava ao resto do país. Foi um momento que nos doeu profundamente e que deixou as suas marcas, que entretanto começaram a ser saradas, mas de facto foi uma luta muito grande para nós termos a linha ferroviária a chegar a Bragança e foram 3 brigantinos, os irmãos Bessa e depois o empreiteiro, que de facto lutaram em sede de governo civil, em sede nos circuitos financeiros, no próprio Parlamento, e que conseguiram trazer a linha para Bragança, e a linha está cá desde 1906, estava.
e embora ainda existam alguns resquícios, não é? E esta memória, mas efetivamente depois em 1992, numa fatídica noite contra a vontade do povo, efetivamente, e dos brigantinos, ela foi-nos retirada e as carruagens e as locomotivas foram levadas, não sabemos muito bem para onde, mas efetivamente saíram de Bragança. Contudo, nós não podemos esquecer o nosso passado e a nossa memória passada e quisemos homenagear as pessoas que lutaram de facto para que a linha fosse uma realidade e também homenagear todo o património ferroviário e esta cidade e a própria ferrovia com este espaço, que é com esta memória. Para mim tem algumas vantagens competitivas comparado com outros que conheço do género, porque primeiro podemos estar muito perto das coisas e podermos tocar sem medo de estragar. Esse foi muito o diálogo, não é? Sim, é muito interativo. Esse foi a grande... nós quisemos que este espaço fosse, de facto, estivesse em contacto com o público, com o utilizador, que houvesse aqui uma interação entre os objetos que aqui estão e também o público que o visita, numa descoberta também da memória dessas gerações, não é? Que passaram por aqui, que vivenciaram e que trabalharam efetivamente também na própria ferrovia. Cada um destes objetos que aqui está conta uma história individual e também coletiva. E é essa descoberta que nós queremos que as pessoas façam ao fazer de forma autónoma a visitação a este espaço. E depois temos esta dimensão local, não é, que é esta ligação emocional às coisas e ao património que aqui está, e também a dimensão nacional, porque não deixam de estar aqui também presentes objetos que nos foram doados e cedidos pelo Museu Ferroviário Nacional, com quem nós temos esta parceria desde 2007 e que depois foi concluída, não é, todo este processo com a assinatura de um protocolo e com este espaço que aqui podemos apreciar. E antes de entrar nos outros espaços fantásticos culturais, deixe-me gabá-la, a si e a toda a autarquia, pela ideia genial dos bancos que estão, muito do urbanismo está integrado neste espírito de estação. Esse é que é o grande objetivo, que é aliarmos a história, sim, o passado histórico, também à própria contemporaneidade e haver aqui uma ligação e uma verdadeira simbiose entre estas duas componentes. E isso nós temos conseguido de forma muito concreta e muito visível. Sim, este mobiliário urbano que acaba por ser útil e usável como mobiliário urbano, mas ao mesmo tempo faz lembrar que estamos em cima do resto da tal linha. É quase que um convite a entrarem neste espaço e a descobrir o que aqui está dentro. Ou seja, o processo de visitação começa também lá fora, não só no interior, mas também no próprio exterior. Portanto, espírito urbano, também esse notado por várias obras de arte espalhadas pela cidade inteira. Desde bordalos, que se vê em 3 murais, se não me engano. 3 murais que integram um evento que nós fazemos e desenvolvemos anualmente, que é o Street Art, precisamente a arte urbana, e de facto é esta ligação à memória e sempre ligar essa componente mais contemporânea e mais artística, inovadora e atual também aos saberes tradicionais e às nossas tradições locais. E isso está bem presente nessas obras, nesses murais, nas rotundas temos várias instalações artísticas também espalhadas pela cidade. E potenciando também os próprios escultores, também brigantinos, transmontanos, com ligação também a Bragança e ao território. E de facto isso nós tentamos sempre preservar e potenciar e também fazer essa divulgação daquilo que bem se faz a nível artístico na cidade. Eu não posso terminar sem lhe falar da quantidade imensa de espaços culturais que tem, sejam centros de documentação, bibliotecas, museus. Há quase que poderia-se fazer um compêndio de tudo o que está aqui, não é? Com os outros. Eles estão em diálogo uns com os outros, muito, não é? muito bem conectados, até geograficamente, até porque é quase entrar nuns e sair noutros. Eu não tive a oportunidade de visitar todos, porque até a minha viagem, que é comprida, é curta para tanta coisa para fazer que há em Bragança, mas falo-me um bocadinho de cada um deles, porque eu de certeza que há pessoas que estão a acompanhar-nos e a acompanhar esta viagem, que se calhar têm interesses diferentes dos que eu tive, não é? Então vamos começar no Castelo.
Portanto, começamos no Castelo, onde Esse de eu facto a visitei e mística... deliciei, Delicioso. senhora vereadora, aquele museu é Precisamente. lindíssimo e ninguém imagina do lado de fora o que lá vai dentro. Parece Sem um dúvida. convento. Parece um convento, Sim. é isso mesmo. Um convento dinâmico, Sim, não é? sim. Um convento dinâmico que nos convida, Sim. de facto, depois a sair. Uma coleção fantástica. Uma coleção fantástica, a sair, a visitar dentro da Cidadela também a Domus Municipais e depois visitar também o Museu Ibérico do Traje e da Máscara, Sim. não é? E depois descer... onde aí podemos apreciar toda a cultura transmontana ligada às máscaras e ligada às festividades de inverno. Portanto, estão convidados a vir nessa altura, podem começar a vir em novembro e depois só sair de Bragança por altura do Carnaval e vivenciarem no meio rural também todas estas dinâmicas e todas estas recriações. E apanhar o Parque Natural com neve. Com neve, precisamente. Há aqui uma série de coisas que podem fazer. Entretanto, depois vão ao Museu Abade Bassal, descendo aquela rua descem a Costa Grande ou a Costa Pequena e depois vêm por ali abaixo e vão chegar ao Museu Abade Bassal, na rua Abílio Bessa, e mais à frente tem um memorial da cultura sefardita, em que está em diálogo muito próximo com o Centro de Interpretação da Cultura Sefardita mais à frente, depois de terem passado pelo Centro de Fotografia Jorge Diossou. Jorge Diossou, que é um fotógrafo francês. E nós ficámos com o quarto dele. Ficaram com o quarto do Jorge Diossou. Sim. Fantástico. Já Maravilha. viu as voltas que isto dá? É verdade. O nosso realizador, para ver como é que... E não sei se foi de propósito. Não foi, porque nós pegámos cada um no seu cartão. O nosso realizador ficou no quarto de um grande fotógrafo que levou Bragança para o mundo. Bragança para o mundo e não só Bragança, mas também traz os montes, ali a zona de Monte Alegre, e de facto nós temos todo o espólio dele aqui no Centro de Fotografia Jorge Diossou, que faz as delícias dos amantes da fotografia e não só, porque de facto às vezes para nós descobrirmos que gostamos de uma determinada linguagem artística, só temos é que ser espicaçados para, não é? E quando temos o primeiro contacto, e quando esse contacto, as sensações vêm. Esse contacto é significativo e é relevante, como é o caso do contacto que nós proporcionamos com a obra do Jorge Diossou, de facto as pessoas ficam fãs da fotografia e voltam e a partir daí não deixam de gostar e de apreciar a fotografia. E depois, como eu dizia há pouco, temos um outro espaço que vai ser o nosso Museu da Língua, futuro Museu da Língua Portuguesa, que de facto é um espaço museológico que nós pretendemos que o utilizador entre também em diálogo com aquilo que lá está, com os conteúdos, com as experiências que pode experimentar e experienciar, por forma a que realmente consiga apreender os conteúdos e que esses conteúdos se transformem em conhecimento, em conhecimento que eles possam levar depois também para as escolas, se for público escolar, para as universidades, se for um público mais académico, e os próprios investigadores também da área da língua portuguesa. Portanto, e destes povos todos que por aqui passaram, não é? E acho que de facto vai ser um marco. Eu não tenho como não dizer aos meus telespectadores de que a experiência de Bragança, e é uma coisa que temos encontrado ao longo desta viagem, é que a experiência que nós estamos a ter hoje pode ser muito diferente daqui a uns meses, porque se viermos durante umas festas, ou se viermos no inverno, ou se viermos durante a brama dos veados no Parque Natural, há muitas coisas a acontecer em simultâneo e é uma experiência irrepetível porque vai ser transformada. Tem que vir durante 365 dias e passar a viver em Bragança, tão simples quanto isso, para poderem realmente para fechar aproveitar. Contrato era só trazerem o mar para aqui. A única coisa para me fazer plenamente feliz precisava ter o mar um bocadinho mais perto. Mas eu virei cá com muita frequência. Podemos pensar numa coisa dessas, é só pôr um bocadinho de sal ali no Rio Fervença e temos ali um pequeno mar. Gosto da sua maneira de pensar, Sra. Vereadora. Muito obrigada. Antes de me levar a mostrar o resto do museu, vai olhar para esta luzinha vermelha e vai convidar os nossos telespectadores a virem viver estas vivências fantásticas desta cidade. Pronto, então eu deixo aqui o desafio a todos os portugueses, a todas as pessoas que nos estão a ver, porque também sei que a televisão chega a outros países também, a outras comunidades, convidar todos a vir visitar Bragança, a poderem ter oportunidade de vivenciar todas estas experiências fantásticas que o território de Brigantino consegue de proporcionar a quem nos visita e, quem sabe, ficarem tão apaixonados quanto eu, porque eu não sou brigantina, eu nasci em Angola, os meus pais são do Concelho de Mirandela, do Vila Flor, aliás, residem em Mirandela e eu vim para Bragança, portanto, eu apaixonei-me por esta terra, de facto, sou uma brigantina não de gema, mas de coração e de paixão, efetivamente.
e convidar a todos a vir e quem sabe ficarem como eu fiquei e como eu permaneço aqui e aqui criei o meu filho e aqui estou nesta grande missão de ser vereadora e de levar o nome de Bragança mais além através da minha ação e da minha missão nestas novas funções. Muito obrigada. Venham. Senhora vereadora, primeiro temos que falar sobre essa coisa de ter nascido em Angola. Deixa eu ir lá onde? Sim? Olha, estão a dizer para continuar a ver o programa, porque tem coisas muito, muito interessantes. Então até já, continuo a ver também. Tanto passeio e visitas, tinha que dar em momento gastronómico. E regressando ao castelo, vou dedicar-me a um manjar de reis e rainhas. Javali, prato típico da região e paixão do chefe Flávio, que me vai receber. Chefe Flávio. Está na cozinha, meu senhor. Muito obrigado. Chefe Flávio, Olá! da famosa Taberna de Javali. É verdade. Pode mostrar um bocadinho do espaço? Vamos Estou embora. super curioso. Vamos embora. Flávio, este espaço, a Taberna de Javali, nasceu a ideia veio de onde? A ideia foi continuar o projeto dos meus pais de uma forma mais jovem, de uma forma diferente e num sítio também diferente. A ideia foi mesmo prolongar aquilo que foi a vida deles e que é a vida deles na restauração e eu também dar o meu cunho e fazer algum registro com isso e crescer também a empresa. Este espaço é um espaço nobre da cidade de Bragança. Estás aqui no epicentro da história e do turismo. Eu acho que todos os turistas acabam por, de uma maneira ou outra, vir aqui parar ao pé junto ao castelo. Foi pensado também para um público fora de Bragança? Imagino que tenhas um público de Bragança e um público fora de Bragança. É curioso porque nada foi pensado. Simplesmente o sítio apareceu, o sítio não é meu, obviamente, o sítio apareceu e criou-se um conceito dentro do sítio. A verdade é que as pessoas, embora tínhamos um restaurante mais virado para a cidade, ou seja, uma coisa mais tradicional, por assim dizer, não é? Aqui tínhamos um sítio turístico e eu nunca quis ser um sítio turístico. Eu quis realmente trabalhar para a cidade porque isso beneficiava-me o trabalho de inverno, beneficiava-me conseguir manter a casa o ano todo. Agora, claro, passado algum tempo, e estaria a mentir se não dissesse que muita da franja do cliente que nós temos acaba por ser turístico nos picos. Agora, não nos podemos esquecer que Bragança terá 3 meses de inverno e 8 meses de inferno, quer dizer, não é assim, é 9, portanto, é muito frio, o turismo é por picos, portanto, temos de trabalhar com o público de Bragança e daqui a ideia de criar um conceito completamente diferente, arriscando mesmo a não ser tradicional. Quando eu digo não ser tradicional, não é que não se usem produtos endógenos e produtos da região. É não usar a típica posta, a típica costeleta e o típico bacalhau. Eu inicialmente tive-os, na primeira semana trabalhei com eles, porque eu abri 2 dias antes da Páscoa, portanto os espanhóis em rodos, e trabalhei da forma mais básica para poder dar resposta. Depois fui-me adaptando e percebendo fazendo fine-tuning, não é? E percebendo que tinha que realmente criar um conceito diferente para não duplicar o negócio, para não duplicar aquilo que é o nosso negócio e a parte tradicional. Portanto, a ideia era mesmo criar um conceito dentro do sítio. Os alunos também são fãs do espaço? Imagino que haja aqui um momento instagramável ou uma zona muito boa para tirar fotografias. Sentes os alunos também a vibrarem com este tipo de espaço? Sinto que o castelo é muito procurado pelos alunos, pelos Erasmus, por essa franja de estudantes, por professores também. A Taberna do Javali, propriamente dita, como abre às 9 da manhã e fecha à noite, ela é procurada por vários períodos do dia. A ideia era criar um conceito de comida para que ela trabalhasse o dia todo e para que ela criasse um registro, porque só a cafetaria acredito que não fosse suficiente para ter o que aqui temos, não é? Fala-me um bocadinho dos pratos que nós consumimos aqui contigo. Nós experimentámos vários tipos de saídas, desde hambúrgueres a rissóis, a bolinhas de alheira.
é uma transformação, aliás, é uma desconstrução de conceitos tradicionais da região, mas com um empratamento muito moderno e com uma ligeireza que permite serem quase, eu imaginava quase num formato quase brunch ou numa coisa mais descontraída, que podes vir cá para antes do jantar e depois jantar noutro sítio, podes jantar aqui, pode-se fazer de muitas maneiras, não é? A casa pode ser uma casa de tapas, pode ser uma casa de prato, Exato. Pode ser uma casa de petiscos, para não ser tão tapas de petiscos, pode ser aquilo que nós quisermos da casa dentro dos pratos. O viajante que repita esta viagem que eu estou a fazer pode vir aqui a qualquer hora. Em 1000 formatos diferentes. Não vai comer um hambúrguer às 10 da manhã, mas pode comer um hambúrguer às 11h30. A questão é essa. Não toma de pequeno almoço, mas pode tomar de almoço às 11h30. E à noite pode comer, ao tempo for, e à tarde também a pode comer. Começando, porque o javali? O javali é o nome do restaurante que... Original. Portanto, querendo eu arriscar e querendo eu o sítio e querendo eu aceitar o projeto e que fosse um projeto de vida, não é? Não faria sentido pôr outro nome, na minha opinião. Se houver uma próxima casa, terá de ser adaptada, mas nesta não faria sentido, até porque era um projeto meu e não faria sentido pôr outro nome. A ideia foi trazer o javali dos meus pais, trazer o javali da minha mãe e desconstruí-lo, ou seja, usá-lo da mesma forma, porque é da mesma forma estufado, só que desconstruí-lo, desfiá-lo juntamente com a castanha e servi-lo num pão. Para quê? Para irmos à parte de comer com as mãos, ok? Poder comer com as mãos e ao mesmo tempo ser essa questão de ser de tarde, de ser de petisco e de ser de refeição também. Entretanto veio o hambúrguer. Eu não queria fazer isto numa casa de hambúrgueres, mas realmente o hambúrguer é um registro. E que sai muito facilmente também, sai, não é? Mas porquê? A carne que nós usamos não são a extra carne. A carne que nós usamos é a carne que se usa para a aposta. É a carne que se usa, é cá a parte nobre, e nós juntamos juntamente com o javali e fazemos uma hambúrguer, não fazemos só assada, como cozinhamos a baixa temperatura, ou seja, é uma hambúrguer trabalhada, por isso é que ela também custa 3 ou 4 euros e custa 10. É assim uma experiência, eu, por acaso, hambúrguer foi um dos que me calhou a mim, os outros elementos poderão contar-te o que provaram, eu provei hambúrguer e o tártaro, excelentes os dois, e o hambúrguer realmente tu sentes ali várias camadas de várias texturas, vários sabores, é uma coisa, é uma experiência complexa, não é um hambúrguer. Não é um hambúrguer, era isso que eu queria chegar. Retirámos o pão, retirámos o brioche, o típico pão, ou melhor, retirei aquela parte toda e montei a hambúrguer como se fosse um hambúrguer no pão. Só que ao retirar o pão acrescentei aquilo que era preciso, na minha opinião, para fazer um complemento de prato, para que as pessoas o pudessem comer como um prato, mas um prato digno, ou seja, uns legumes. É curioso que às vezes as pessoas dizem que não comem legumes em casa e comem estes legumes, porque são fáceis de fazer e têm o sabor, porque o hambúrguer vai por cima deles e cai aquela gordura toda por dentro, e uma batata frita, simples. Com isto veio também uma francinha. Não te esqueças do queijo. O queijo tem uma camada de queijo que vai a gratinar, que faz o bolo completo do hambúrguer, ou seja, hambúrguer de base, a cebola, a chouriça, a maionese com pimenta, não quis pôr só uma maionese, mas juntei-lhe uma pimenta. É curioso, porque já que estamos a falar de hambúrguer, que eu retirei o bacon e pus-lhe uma barriga de porco salgada. Se calhar ninguém percebe isso, mas a grande parte é que não temos 80% de gordura e 20% de carne. Temos ali uma coisa marmoreada, meio-meio, que dá muito mais sabor, também é um bocadinho mais dispendiosa, mas dá muito mais sabor. E termina com o queijo, gratinado e simples. Fora isto, ou continuando isto, há a francinha, todas as casas têm francinha, a francinha vem do Porto, mas todas as casas têm francinha. De uma forma geral todas têm. E nós fizemos uma de javali, ou seja, continuámos com a ideia e fizemos uma de javali. Também construída de outra forma. É curioso, a francinha vem sem pão, porque vem sem pão em cima, ou seja, é só o pão, o javali, a chouriça, o queijo, depois leva ao molho e vai derreter no forno. Quando surgiu a ideia do projeto, depois de acabar os estudos e ficar a trabalhar com os meus pais, quando surgiu a ideia do projeto, eu estou a fazer uma pequena feira, que era a Feira das Cantarinhas, que é feita no início de maio em Bragança, e houve um ano, ou seja, há 6 anos, que houve uma novidade, que tínhamos uns tascos, por assim dizer, numa zona por cima das lojas. Então fui para lá sozinho, calhou em dias de trabalho, fui para lá sozinho, porque quis, e levei estas pequenas coisas, não é? Que já tinha na ideia de fazer numa casa. Como teste, como experiências? Não, como experiência, como negócio, mas como experiência também para mim. Ou seja, acabar o curso, sair do formato, que eu sempre trabalhei com os meus pais, mas do formato de trabalho normal, não é? Tradicional que sempre trabalhou, arriscar-me eu numa aventura. E aquilo foi uma semana, se não me engano, o primeiro e o segundo dia trabalhou-se muito mal, estava super desiludido. Comecei a fazer estas coisas, já levava outras que eu levava, e houve um dia que me calham 12 francinhas e eu só tinha 2 terminações, que era uma torradeira simples, e não me cabia.
A francinha não me cabia com o pão em cima e baixo. Então eu retirei o pão e fiz a francinha assim. E a partir daí ficou assim. E eu cheguei no último dia a dar 60 refeições. Um sítio pequenino. É uma história engraçada, não é? Foi daí que não surge o trabalho da restauração, mas surge a parte do projeto da casa. Foi uma luta, não foi uma luta complexa, mas foi uma luta longa com os meus pais poder sair de lá e aventurar-me aqui. A grande questão foi que surgiu esta casa no sítio em que está e foi sem medo. A partir daí foi sem medo. Outro dos pratos que suscitou muita curiosidade na equipa toda foi montado em cima de uma mini palete. Penso que seja... Aquilo, uma bola de bacalhau com grelos, que é uma coisa simples, bacalhau cozido e os grelos que nós temos. Mas o também é giríssimo numa mini palete. Sim, uma mini palete com um bocadinho de salada. Depois tenho uma autoria, uma coisa nova, que é uma língua de vaca com uma espuma de castanha e caril. Sim. Provar a bola de alheira, ou seja, com amêndoa, feita numa bola simples com puré de maçã. Fizemos um hambúrguer de salmão. Exato. Um hambúrguer de salmão com a mesma barriga de porco da hambúrguer, feito num pão de espinafres. Fizemos depois o fondant de castanhas, fizemos o mousse de chocolate branco. Sim. Essa é mesmo a ideia, a matéria-prima é nova, não é? Sim. Mas é uma construção diferente daquilo que é normal encontrar. Agora, foi um risco fazê-lo neste sítio, porque seria muito mais fácil fazer aquilo que eu fiz inicialmente, mas não era a minha praia. Ou seja, eu não sei se continuaria com o registro da aposta da costeleita como tive inicialmente, estaria com a casa como estou neste momento, ou com o conceito que tenho neste momento. Simplesmente montou-se um conceito completamente diferente. E essa é que é a ideia e é isso que me traz feliz. E sonhos para a frente? Eu imagino que seja muito fácil um conceito tipo street food, repetir este formato noutras cidades. Quais é que são os sonhos? Alguns, mas a situação atual, esperemos nós que passe e que dê para caminhar, mas já há alguns, há uma terceira casa e realmente transformar esta pequena taberna do Javali noutras tabernas do Javali foi um sonho que sempre tive, mas devagarinho. Nós tínhamos um restaurante, agora temos 2, temos 12 quartos de alojamento local, turismo rural, temos 2 quartos de alojamento local, estamos a reconstruir outra casa para fazer também alojamento local. As coisas estão a crescer, mas nesta altura foi uma altura de repensar e parar um bocadinho e não sei, talvez elevar valor aqui. Nós ganhámos, eu falo nós e os meus pais, ganhámos o Bib Gourmet no restaurante dos meus pais, ele pertencia ao Guia Michelin já desde 2007 e acho que foi justo porque já havia uma estrela Michelin em Bragança com todo o valor, havia um Bib Gourmet em Bragança também com todo o valor, mas acho que era merecido, não é retirar valor aos outros restaurantes, que estão na praça já há muitos anos. Mas elevar a qualidade geral. Já não é, mas era um trabalho que eu vinha a querer já e a fazer já ao tempo que estou com eles, porque acredito que a casa tem potencial para isso e a casa permitiu isso. Também investimos muito, ou seja, nós reconstruímos a cozinha, nós reconstruímos a sala, mudámos o estereotipo da situação de um restaurante típico. O meu pai foi moldado como típico, como casa típica há muitos anos, pelo Turismo de Portugal, só que fizemos remodelações para transformar a casa num típico tradicional. Ou seja, eu dizia-lhe ao meu pai, já não servimos em barro, e eu acho que foi isso que fez mudar a ideia e chegarmos ao Bib Gourmet. Ou seja, a comida é a mesma comida que a minha mãe faz há 30 anos, só que acrescentámos um apartamento, acrescentámos luz, acrescentámos vidros, ou seja, abrimos completamente o espaço e acho que foi isso que permitiu. Portanto, estamos num caminho de crescente, espero eu, e num caminho de novos horizontes. Voltando à questão da taberna, a taberna tem um look muito eclético. Tu tens uma grande vidraça, tens uma grande esplanada, ou uma esplanada de grandes dimensões, mas depois também tens muita madeira, tens paletes que servem como base para a parte eu ia dizer a adega, mas não é a adega, da exposição dos vinhos. Tens esta parede fenomenal, que não é um livro de reclamações, é uma parede de sugestões. Esperemos que não seja. Não, mas livro nunca será, não é? Será ou uma parede de reclamações ou uma parede de sugestões, mas é uma parede de sugestões e mais do que uma parede de sugestões, é uma parede de agradecimentos pelas experiências aqui vividas. Vou dividir a minha pergunta em duas. Primeiro, a escolha dos vinhos, que eu já percebi que é um segundo amor. Não falámos sobre isso, mas eu já percebi que é um segundo amor a coleção de vinhos que está aqui exposta. E a decoração. De onde é que surgiu a ideia de decoração e se já é a pensar nessa tal repetição? Não foi. Simplesmente a decoração foi surgindo. As coisas já existiam, mas foi-se investindo conforme foi possível e casa a trabalhar. E as ideias foram aparecendo, ou seja, se vir a casa na primeira semana que eu abri, não tinha nada a ver com isto.
estas mesas não existiam, a esplanada não existia, aquele gradeamento não existia, estas paletes não existiam, esta parede não existia, as coisas realmente foi um projeto que se foi fazendo e que se vai fazendo, eu estou andando com alterações na cozinha. É orgânico, acabei agora de pôr mais umas prateleiras e mais uma zona de arrumos para poder trabalhar. Vamos-nos adaptando conforme as necessidades e conforme aquilo que vemos que a casa corresponde. Isto são ideias que vão surgindo, isto foi uma ideia que eu tive num sítio que vi já há alguns anos e depois daqui foi-se trabalhando e foi crescendo a parede. As paletes foi o meu pai que as pôs aqui, porque eu lhe pedi. A esplanada já era grande, só que não estava grande com esta dimensão, ou seja, não estava vedada, não estava com cor. A iluminação foi toda alterada, também não existia esta, portanto, a verdade, o projeto não foi posto aqui e pensado de uma vez. Foi pensando, foi acrescentando, foi evoluindo. E depois fomos nos adaptando conforme aquilo que mais gostamos e aquilo que mais queremos. Era realmente ter esta dualidade de sentido, de não ter tudo no xisto, porque tenho coisas empratadas no xisto e no mudo, que é a hambúrguer e a Santo Javali, mas também ter algum prato de cor e algum prato melhor, mas com uma diferenciação. E a casa foi mesmo isso, a casa vamos adaptando ao longo do tempo, vamos adaptando com aquilo que pede e que é possível fazer. E os vinhos? Os vinhos ainda não estão como eu quero, os vinhos não estão, quero fazer uma montra só de vinhos transmontanos. Houve algumas compras de ouro e não tenho nada contra, mas queria trabalhar só realmente transmontano. Temos em crescente, já levamos cerca de 40 referências de vinhos transmontanos e quero, se tudo correr bem ao final deste ano, ter só uma montra de vinhos transmontanos. Os vinhos fazem todo sentido tê-los, há muita procura no vinho transmontano, estamos em crescente em termos de valor, temos ganhos vários prémios, o Saroto agora foi considerado um dos melhores vinhos por uma revista e é esse o trabalho, é isso que queremos, e juntar tudo, a parte da agricultura biológica e a parte dos vinhos e acrescentar esse valor todo. Para começar a terminar, porque temos tempo limitado todos, onde é que conseguimos encontrar a Taberna do Javali nas redes sociais? Quem quiser conhecer... Clássico Instagram, Facebook, Google, o clássico. E agora consegue encontrar melhor no Guia Michelin a família Javali. A pergunta seguinte tem a ver um bocadinho com o público. Qual é que foi o país mais estranho que tu encontraste aqui? Quem é que foi o turista mais esquisito que já te apareceu? Há de tudo, mas encontro coisas boas. Turista esquisito não temos. Não, esquisito no sentido de pareceu-te um tipo do Bornéu ou da Suazilândia? Na verdade não sei, porque eu estou mais na parte da cozinha. Só o primeiro ano é que eu fiz mais sala, agora estou na parte da cozinha. Mas há muito passante em Bragança. Pois. Bragança dá para ir para a Espanha e dá para vir de Espanha, portanto é um ponto de partida e de entrada para o país. E há muita gente, curiosamente, cada vez se vê mais caravanas antes disto, não é? Sim, ou claro. seja, esperemos que nesta altura que as coisas estejam mais ou menos equilibradas, mas cada vez se vê mais turismo de caravanas, mais gente a vir de longe e passar por cá. O que, além de tudo de bom que nós temos, seja a parte do turismo, seja a parte da gastronomia, Bragança, os acessos são bons e permite-nos levar e trazer muita gente. Degustada esta fenomenal refeição e recuperadas as energias numa noite descansada, eis que dou por mim em Quintanilha, com uma nova amiga, a Isaura. Anda, Isaura. Vamos a falar, anda. Vamos. Anda. Não sejas teimosa. Então é uma burra com Instagram. É? Grande pinta. Madalena, muito obrigado por me ter apresentado a Isaura. Eu agora estou a ver ali o José, tenho que ir ali conhecê-lo porque o José é o habitante mais antigo de Quintanilha. Pelo menos o que esteve cá mais anos. O habitante com mais anos em Quintanilha. De Quintanilha, sim. E que são quantos? 74, mais ou menos. 74 bolas. Eu tenho. Vou fazer 80. Oh meu Deus, mas também ninguém lhe dava. Não, José, está muito em forma. Eu acho que isso tem a ver com a dieta que se mantém aqui. Porque a malta aqui come muito bem. Não, eu trabalho muito. Então acha que o trabalho... Dá saúde. Então pronto, temos que manter isso. Ouvi dizer que a parte mais bonita é naquela direção, em direção ao rio, não é? Sim, em direção ao rio. Aqui é a igreja? Aqui é a igreja. Oferecida pela Quintanilha? Júlia Quintanilha, que era irmã da primeira advogada. Sim. É, a família Quintanilha dá o nome à aldeia, não é? Não, elas é que optaram por Quintanilhas. Pois. Elas é que absorveram o nome Quintanilha. Quintanilhas, elas estavam em Lisboa e tal coisa, e então chamadas Quintanilhas, ficou Quintanilha.
parte engraçada é que deste lado estamos em Portugal, E você dá um mergulho e está em Espanha. Aquela estrada que está do lado Sim, de lá sim, já é Espanha. É Espanha. Ali aquela aldeia ali em frente é no oeste da Ok. Liste. Depois tem São Martinho ali embaixo. Quintanilha tinha 39 fogos, quer dizer, 39 habitações, Ah, ok, sim. mas eram só consideradas habitação se tivessem lareira. A sério? Olha que coisa mais gira. Então, se não tivesse lareira, não contava. Não contava. Não pagava impostos. Nada. José, estou aqui a brincar com estes brinquedos antigos e o José gosta muito de preservar as memórias. Tem aqui um museu onde... Este museu é da minha irmã. Eu tenho muita coisa antiga, muita coisa antiga, mas não tenho... Pronto, Vagar. Não tenho vagar de expor essas... Mas é muito engraçado que esta preservação, este tomar conta das coisas antigas, às vezes as pessoas acham que são velhas. Pois. Tudo tem um período, ainda há dias estávamos a falar com um colecionador de carros, e tudo tem um período em que é velho. Mas depois passa de velho a antigo e ganha valor. Pois. E as pessoas só dão valor, mas ninguém consegue aguentar enquanto são velhas. Esse cuidado que o José tem que ser preservado. Pois. Se vierem aqui turistas, podem vir cá bater-lhe à porta e perguntar-lhe para ver as suas coisas. Podem. E você conta-lhe as histórias que contam a mim. Conto as histórias todas. Eu tinha isso para contar as histórias que tenho muita história. Tem aqui um fantástico espaço que pode receber 5 quartos. Tem quase 5 quartos para receber 5 pessoas. quartos. Se quiserem ver, em cima tem lá uma mesa que talvez não encontrem mesa igual àquela. Que agora tem que me explicar o que é que a mesa tem de especial. É um fol. Era de um fol de uma forja. E depois fez-se dali uma mesa. E aquilo é de 1800 e tal. Ele está escrito em letra romana. Ai, que giro. Vou agradecer-lhe o tempo que passou connosco, foi espetacular. Digo aos nossos telespectadores também para virem visitar Quintanilha e para procurarem o José Miranda, porque é um contador de histórias e uma pessoa que podemos ficar aqui horas e horas a falar. Eu vou continuar a ficar a falar com ele. Vocês continuem-nos a acompanhar por esta viagem por Portugal, terras de Bragança. Percurso rápido até ao Rio Maçãs, fronteira natural com Espanha e espaço de concertos e festa intergeracional e internacional. É aqui que decorre o Quintanilha Rock, que este ano celebra 20 anos de existência. Nessa programação da Festa da Aldeia, decidiu dedicar uma noite só a bandas de garagem rock. E foi assim que nasceu. Portanto, a primeira edição nem foi aqui, neste espaço. Se calhar com cuidado. Foi, sim, no campo de futebol. Ok, lá em cima. Sim, depois percebeu-se que de facto aqui este sítio é um sítio idílico. Imagino que os vizinhos não tenham gostado muito de rock alternativo lá no centro da aldeia Não, também. eu acho que não houve grandes problemas, foi só uma noite. A Leonor estava lá? Não era no centro da aldeia, sim, não era no centro da aldeia, portanto mesmo logo à entrada da aldeia. Ok. Mas depois percebeu-se que tínhamos aqui um espaço maravilhoso, não é? E percebeu-se que aquilo funcionava e começou, portanto, todas as comissões de festas que vieram nos anos a seguir começaram a continuar, deram continuidade a esse projeto de dedicar uma noite só a bandas de garagem rock. Isto é aqui nas margens do Rio Maçãs, que é um rio internacional. Sim, fronteira com a Espanha. Portanto, temos uma linha de água que nos separa do nosso país vizinho, que é a Espanha. É o Rio Maçãs e o Rio Mançanas. Para além da música e desta envolvência bucólica, há também a capacidade de campismo, cruzamento de relacionamentos. Imagino que há pessoas que vêm cá. Somos, portanto, e queremos cada vez mais assumir-nos como tal, como um festival comunitário. Exato. Valorizamos muito a questão da relação com a comunidade, de envolver as pessoas daqui. Posso dar um exemplo, em 2019, portanto, na nossa última edição, uma vez que o ano passado e este ano não podemos realizar o festival nos moldes habituais, tivemos uma iniciativa em que tentamos sempre envolver a comunidade. Por exemplo, convidámos os habitantes da aldeia a escrever cartas de amor à sua própria terra e depois, com um projeto de música e poesia, essas cartas foram musicadas e ditas num concerto, apresentação, na abertura do festival.
e é das belas margens do Rio Maçãs, aqui junto a Quintanilha, que me despeço do Viagens por Portugal de hoje. Para a semana voltaremos para as aventuras, voltaremos até si. Até lá!